Olá, eu sou o Dr. Willy Gomes e o assunto de hoje é: quais são as principais vantagens e desvantagens da escolha de exercícios multiarticulares? Pois é, minha querida e minha querida, não é tão simples assim a vida, né? Existem pontos favoráveis e pontos desfavoráveis. E assim também são para os exercícios. Então, para que você faça uma boa escolha entre exercícios, se você vai mesmo utilizar os multiarticulares, você precisa saber disso. Bom, qual é a primeira vantagem da utilização de exercícios multiarticulares? A primeira vantagem é que, como os exercícios são multiarticulares, eu consigo reduzir o tempo de treino e a quantidade de exercícios que seriam realizados naquela sessão. Ou seja, quando eu faço a escolha por exercícios multiarticulares, eu consigo potencializar o tempo, reduzir o tempo de treino. Eu consigo reduzir a quantidade de exercícios que o meu cliente, ou que eu vou ter que realizar naquela sessão. Obviamente, isso faz com que o cliente fique mais motivado. Afinal de contas, o tempo de treino cai. Então, a segunda vantagem é a motivação. O cliente estará mais motivado a realizar o exercício, visto que o tempo de treino foi reduzido e a quantidade de exercícios que ele vai precisar ficar fazendo naquela sessão será menor, principalmente em horários de pico, onde o cliente não vai ter paciência de ficar esperando 5, 10 minutos para usar o equipamento, porque tem 2, 3 pessoas utilizando. Óbvio que isso faz com que esse cliente se motive mais para treinar e reduza, obviamente, o seu tempo de estadia no lugar que talvez a princípio para ele não seja tão confortável, tão interessante. Terceira vantagem de utilizar exercícios multiarticulares. Na sua grande maioria, os exercícios multiarticulares são aqueles que se parecem mais com as atividades da vida diária, as atividades do dia a dia. Exemplo, agachamento. Para levantar e sentar no sofá, do vaso, do ônibus, eu preciso realizar um gesto motor, que é basicamente o realizado durante o exercício agachamento, ou o exercício leg press, por exemplo. Então são exercícios que se parecem mais com a vida diária, né? Supino, que é um exercício onde você empurra, né, para empurrar objetos, empurrar móveis da casa, enfim, eles são exercícios mais próximos dessa realidade, principalmente para idosos, para pessoas ter mais dificuldade de realizar atividades do dia a dia. Ou seja, os exercícios multiarticulares, é claro que não todos eles, mas a sua grande maioria, eles têm uma relação mais direta com atividades do dia a dia do que os exercícios isolados, principalmente para indivíduos sedentários e idosos, que precisam primeiro conseguir ter a sua autonomia, a sua liberdade de realizar atividades do dia a dia, para que depois eu pense em outros objetivos estéticos, por exemplo. Então, essas são as 3 vantagens da utilização de exercícios multiarticulares. Agora, como nem tudo na vida são flores, as desvantagens da utilização de exercícios multiarticulares. Primeira desvantagem do exercício multiarticular seria a amplitude de movimento. Como assim a amplitude? Não todos, mas a grande maioria dos exercícios multiarticulares, eles não conseguem contemplar a maior amplitude possível daquela articulação. Exemplo, o exercício supino. O exercício supino, ele limita a possibilidade de movimento que aquela articulação tem. Aí você vai falar, pô, mas eu desço até o peito e eu subo o máximo que dá. Ok, você realiza a maior amplitude que o exercício permite. Mas a sua articulação, tanto do ombro como do cotovelo, conseguiria realizar o exercício com maior amplitude se o exercício escolhido fosse, por exemplo, um isolado. Isso também eu posso reproduzir para o levantamento terra, eu posso reproduzir isso também para as puxadas, eu posso reproduzir isso para o desenvolvimento com barra, enfim, para diversos exercícios. Exercícios multiarticulares, na sua grande maioria, acabam limitando a amplitude de movimento que a articulação poderia realizar em outros exercícios, por exemplo, isolados. Segunda desvantagem de utilizar exercícios multiarticulares: eu não consigo isolar determinado grupo muscular. Ou seja, quando eu treinar um grupo muscular, eu estarei treinando outro grupo muscular junto, ou outros grupos musculares
junto, fazendo com que eu não consiga treinar de forma específica um determinado grupo muscular. Exemplo, o exercício supino, que é um exercício multiarticular, permite que eu treine deltoide anterior, tríceps braquial e peitoral maior. Mas, se eu quiser isolar qualquer um desses caras, nesse exercício eu não consigo. Multiarticular eu não consigo. Então essa pode ser considerada, de certa forma, uma desvantagem. E terceira desvantagem da utilização de exercícios multiarticulares, que pode ou não acontecer, então isso está mais relacionado à organização do treino do que apenas ao exercício multiarticular, é que pelo exercício multiarticular acabar causando redução da amplitude de movimento na maioria dos exercícios, isso faz com que aquela articulação não treine com maior amplitude, o que pode, a médio e longo prazo, gerar uma eficiência para a hipertrofia menor. Ou seja, eu posso ter menor hipertrofia quando eu faço exercícios multiarticulares do que isolados, visto que a amplitude de movimento no multiarticular, na maioria das vezes, é menor do que nos isolados. E o que os estudos mostram é que amplitudes reduzidas hipertrofiam menos e geram menos aumento da força máxima quando comparado a amplitudes maiores. Então, basicamente, essas são as 3 vantagens e as 3 desvantagens da utilização de exercícios multiarticulares. Espero poder ter te ajudado mais uma vez a entender um pouco mais sobre treinamento. Um abraço, tamo junto e até a próxima. Não se esquece de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho para novas notificações de vídeo e deixa aquele like esperto. Tamo junto!